Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Quem nos protege aqui na terra, Jesus ou os anjos? Se Jesus prometeu que estaria conosco sempre nos protegendo, intercedendo por nós, qual seria a necessidade de termos anjos da guarda, por exemplo? Na verdade, a revelação divina nos diz que os anjos nos protegem. E para termos esta convicção, precisamos nos lembrar que, em primeiro lugar, os anjos existem. Trata-se de algo fundamentado na Bíblia e afirmado pelo próprio Senhor Jesus. Se Jesus é Deus, suas palavras estão encharcadas de verdade absoluta. Sobre os anjos, Jesus afirmou sua existência pelo menos umas 23 vezes nos evangelhos. No Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 328, diz assim: a existência dos seres espirituais não corporais, que a Sagrada Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé. O testemunho da Escritura a respeito é tão claro quanto a unanimidade da tradição. Portanto, essa realidade dos anjos é uma realidade completamente pacífica e possui uma literatura confirmando-a, tanto no magistério da Igreja quanto nas Sagradas Escrituras, e é uma unanimidade na tradição apostólica. Por se tratar de uma revelação do próprio Verbo de Deus, tudo fica ainda mais fácil. Esta verdade foi proferida pelos próprios lábios de Jesus Cristo. É uma verdade revelada pelo próprio Deus enquanto homem. Também devemos ter a compreensão de que os anjos são seres pessoais, não são forças cósmicas ou alegorias, seres mitológicos das Sagradas Escrituras. Possuem, cada um deles, sua própria identidade pessoal, seu núcleo de personalidade. Enfim, são seres pessoais, assim como eu e você. Mas, no entanto, são seres puramente espirituais. Uma vez que já estabelecemos tais conceitos, vou deixar um link de um vídeo nosso na descrição que aprofunda mais a existência dos anjos. Devemos responder: os anjos nos ajudam ou não? Protegem ou não protegem? A figura do anjo da guarda existe ou não existe? Vamos lá. Os anjos da guarda também são confirmados biblicamente e eles estão sempre ao nosso lado. Como estão além da matéria, pois são seres puramente espirituais, além de estarem ao nosso lado, os anjos da guarda também estão com Deus. Esta questão de espaço físico, esse obstáculo do espaço, não existe para os seres puramente espirituais. Verificamos isso em Mateus, capítulo 18, verso 10, por ocasião dos anjos da guarda dos pequeninos. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Mas isso não se dá somente com as crianças. Os anjos da guarda também agem desta forma com os adultos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, São Pedro é libertado de uma prisão e quando ele sai da prisão, os cristãos que ouvem Pedro, que bate a porta, dizem: não deve ser ele, deve ser o anjo de Pedro. Vamos verificar na Bíblia. Mal reconheceu a voz de Pedro, de tanta alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro foi anunciar que era Pedro que estava à porta. Disseram-lhe: estás louca, mas ela persistia em afirmar que era verdade. Diziam eles: então é o seu anjo. Pedro continuava a bater. Afinal abriram a porta, viram-no e ficaram atônitos. Enfim, a comunidade cristã acreditava claramente na existência dos anjos. E aí voltamos à questão do início. Quem nos protege? Jesus Cristo ou os anjos? Antes de qualquer coisa, precisamos entender
que quando estamos falando das realidades espirituais, temos muita dificuldade, porque estamos acostumados a acreditar principalmente naquilo que vemos. Digo principalmente porque se temos fé, é porque acreditamos em algo que não vemos. Contudo, quando contemplamos a criação, toda a obra de Deus, quando questionamos a nossa existência, o nosso propósito, conseguimos alcançar, com a ajuda do Espírito Santo, esta fé. Esta, podemos dizer de forma simples, crença no que não se vê. Mas mesmo assim, as demais realidades espirituais são difíceis de serem prontamente objeto de nossa crença. Ainda mais quando nos questionamos se os anjos são necessários, uma vez que Jesus está sempre conosco e nos protege. Parece que ocorre aqui uma falta de finalidade para os anjos. É como se eles pudessem ser demitidos, porque o trabalho deles já está sendo feito pelo homem-Deus, por Jesus. Quando nos aprofundamos nas demais realidades espirituais, purgatório, Santíssima Trindade, céu, inferno, elas só são aceitas se pudermos compreender, para depois conhecer e em seguida serem objetos de nossa crença. Mas nenhuma dessas realidades espirituais são completamente explicáveis, porque nossas palavras são pobres para ilustrar tais realidades. Fica ainda mais difícil quando não experimentamos tais realidades. Como o ser humano não experimentou a presença de um ser puramente espiritual, ele tem dificuldade de compreender racionalmente a existência de um anjo. Mas atenção, isso não quer dizer que ele não exista. Mesmo que não experimentamos tal presença, não quer dizer que não possamos compreender, conhecer e crer na existência dos anjos. Podemos ter até dificuldade, em um primeiro momento, de tentar imaginar os anjos, seres que existem sem estarem vinculados a nenhuma matéria. Pode ser difícil de imaginar, mas podemos compreender. Se a revelação divina, como nas Sagradas Escrituras, afirma categoricamente que eles existem, podemos dizer nosso amém e compreender que tais seres existam. Podemos usar nossa razão e nossa fé e, em harmonia, procurar este entendimento. Percebam, é completamente razoável que Jesus, o Verbo de Deus, que sempre fala a verdade e que atesta que estes seres que não podemos ver materialmente existem. Bem, é completamente razoável que acreditemos nesta afirmação e assim podemos compreendê-los. Agora, sobre os anjos serem nossos guardiões, Jesus está sempre conosco, nos protegendo. Tudo bem, ok, mas nem por isso ele deixou de nos dar uma mãe, a nossa mãe biológica mesmo. O que seria de uma criança se sua mãe não tivesse com ela, cuidando dela a todo instante? Forças policiais, segurança pública cuidam das cidades, de nós. O que seria de cada um de nós se não cuidássemos uns dos outros? Nada disso retira o cuidado de Jesus sobre cada um de nós. É um argumento falso dizer que os anjos não têm finalidade. Deus aumenta a sua glória quando coloca ao nosso lado criaturas que cuidam de nós. Não existe perda de finalidade. Se Deus cura, vamos fechar as faculdades de medicina? Se Deus perdoa quantas vezes forem necessárias, não precisamos pedir perdão? Outro ponto a se observar: os anjos não são criaturas rosadas, com faces infantis e asas nas costas. As Sagradas Escrituras atestam, como uma vez eu escutei do padre Paulo Ricardo, que os anjos são seres terríveis. E o primeiro aviso de um anjo, quando se aproxima de nós, é: não tenhas medo. Ele precisa nos acalmar.
porque apesar de serem nossos guardiões, eles estão inseridos em uma realidade divina acima de nós. Os anjos são maiores do que qualquer realidade visível, material, que possamos contemplar. Eles são terríveis neste sentido, no sentido de tremendos, fascinantes, sábios, inteligentes, e são presença. Os nossos anjos da guarda estão aqui conosco, assistindo este vídeo, estão presenciando nossas vidas no dia a dia. Repito aqui os questionamentos do Padre Paulo Ricardo. Quem sabe não foi ele que inspirou você a ver este vídeo e a ser mais agradecido a Jesus pelo anjo da guarda que ele lhe concedeu? Uma presença que vem de Deus, sagrada. Devemos confiar em nossos anjos para que eles possam nos ajudar. São Padre Pio uma vez disse que muitos anjos da guarda estão ociosos porque não damos a eles missões. Eles são muito maiores que nós e por isso mesmo são imensamente humildes e Deus os colocou ao nosso lado para que cuidem de nós. Mas eles só nos ajudarão à medida que confiarmos e abrirmos o nosso coração a eles. Ao contrário dos demônios, os anjos guardiões aguardam nosso consentimento para que eles possam nos proteger e nos ajudar principalmente a buscarmos a nossa santidade. Os demônios estão prontos para nos tentar ao mal e nos conduzir para a perdição. A presença dos anjos da guarda aumenta a glória de Deus. Que rezemos todos os dias para os nossos anjos guardiões. Agradeçamos pela presença deles. Creiamos nas palavras de Jesus sobre a existência deles. Creiamos que Deus, na sua glória, manifesta seu cuidado também através das criaturas, e neste caso, através de seus anjos. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.